Certo. Pronto. Pronto. Então, boa noite, gente, mais uma vez. Eu intitulei o treinamento de noções de topografia e geoprocessamento, porque abriu agora o programa. Assim, eu tentei trazer um pouco o que eu vi que vocês tinham mais dificuldade. Aí, deixa eu passar aqui, click on. Pronto. Primeiro eu vou me apresentar, né? E falar um pouquinho sobre mim também, para quem não me conhece. Eu sou graduando de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela UFPE. Faz um tempinho que eu estou por lá, mas se Deus quiser vou sair. E atualmente estou atuando como um analista de engenharia e GIS na BRK Ambiental. Coloquei também algumas experiências. Eu passei 3 anos, já atualmente já faz 3 anos que eu estou na área de saneamento, de GIS aplicado ao saneamento. Passei um ano como estagiário no terceiro CEGEL, que é a divisão de levantamento do Exército, também na área de GIS e de cartografia, e um ano no setor de cadastro da Compesa. Aqui eu coloquei os conteúdos que a gente vai abordar. Vou fazer uma pequena mudança. Estava conversando com Jéssica, como vai ficar um pouco pesado, é, a gente estava pensando em dividir em 2 dias, então eu deixei esses 2 pontos que estão destacados, a parte de GIS e o processamento, para o nosso próximo encontro. E nesse primeiro, eu tentaria entrar com um pouco de conceitos que vão ajudar bastante para o entendimento, quando a gente seguir por esses dois, que seriam o foco principal do treinamento. E é até bom que a gente possa abordar eles com um pouco mais de tempo e com mais calma. Assim a gente consegue ver algumas aplicações, alguns softwares que vocês possam vir a utilizar depois. Seguindo com os conceitos, eu vou iniciar com alguns conceitos de cartografia, geodésia, topografia e fotogrametria. Em seguida, a gente já vai passar para a parte de sistemas de referência. Vou introduzir os conceitos de modelo geoidal, modelo elipsoidal e o sistema geodésico de referência. E tentando sempre abordar o que é adotado aqui no Brasil, que seria o sistema geodésico brasileiro. E em seguida, os métodos de posicionamento. Sei que a princípio vai parecer um pouco confuso, mas a gente chega lá. Pronto. O que é um levantamento topográfico? Acho que para a gente chegar nesse ponto de descrever o que é um levantamento topográfico, tem esses 3 conceitos que a gente tem que abordar. Só ignorem o topografou aqui, que acabou saindo errado. E eu só vi agora. Então, a gente teria que chegar nos conceitos de topografia, cartografia e geodésia. Para iniciar, geodésia, esse nome estranho. Aí, o que é que se entende como geodésia? Geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões do planeta Terra, bem como a determinação do campo gravitacional e da superfície oceânica. Aqui, só seguindo os conceitos históricos, as primeiras menções relacionadas à forma da Terra já são bem antigas, e olha que hoje ainda tem gente dizendo que a Terra é plana. Mas a gente tem aqui Romero, em 928 a.C., ele já chegou com essa ideia de que a Terra teria o formato de um disco achatado. Também a gente tem Pitágoras, em 570 a.C., que ele já introduziu a ideia do formato esférico da Terra. Em seguida, a gente tem Aristóteles, com formato esférico, e Aristóteles, de novo aqui, que eu repeti, desculpem o erro mais uma vez, que ele dizia que a Terra já tinha um formato esférico, com e ele já realizou algumas práticas para tentar descobrir o formato da Terra. E aqui foi onde surgiu os primeiros indícios científicos do formato da Terra, que ele fez já alguns experimentos. Eu não vou me aprofundar muito, é mais para a gente ter essa introdução mesmo,
Pronto, cartografia. A palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo como registrada pela primeira vez em 1839, numa correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Eu não vou me aprofundar muito, eu tentei trazer esses conceitos no início, mas aí eu sei que vai ficar um pouco pesado, então a gente vai tentar passar eles superficialmente e tentar se aprofundar um pouco mais na parte de sistemas de referências, que eu sei que é um que é um pouco mais necessário. Eu coloquei alguns exemplos, algumas imagens, desde os primeiros mapas ao que a cartografia vem sendo hoje. Quando a gente for abordar a parte de GIS, a gente vai entender um pouco melhor essas imagens aqui. Assim, gente, eu coloquei os conceitos porque depois eu pretendo disponibilizar esse slide para vocês também. Aí mesmo que a gente não se aprofunde, mas aí eles servem de consulta para depois vou tentar disponibilizar para vocês em PDF. Pronto. Topografia. A NBR 1333 define topografia como um conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais e distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com o instrumento adequado à exatidão pretendida, primordialmente implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhe visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada. A sua representação altimétrica, por intermédio de curvas de nível, com equidistância pré-determinadas por pontos cotados. O que isso tudo quer dizer? A topografia, elas são apenas métodos que utilizam principalmente de ângulos e distâncias, sejam, como ele falou, ângulos horizontais ou verticais. Isso você vai estabelecer de acordo com as circunstâncias e as informações que você quer levantar. E através desses ângulos, nós podemos calcular coordenadas. Uma coisa que é interessante ressaltar é que, com a topografia, você tem que partir sempre de um ponto conhecido. Isso quando se fala em topografia clássica. Não vou me aprofundar muito na topografia clássica, eu acho que no máximo os tipos de levantamento, mas assim, é basicamente isso. A gente sempre vai partir de um referencial, seja um ponto relacionado a um sistema de referência ou um ponto de coordenada arbitrada. E se o lugar não tiver ponto? Aí, quando, não sei se vocês ouviram a pergunta de Jéssica, ela perguntou se o lugar não tiver um ponto conhecido. A gente vai ver mais para frente que em todo o território nacional tem uma série de pontos de referência que a gente pode utilizar de apoio. Mas aí, quando a gente não tem um ponto conhecido no local, como o caso de vocês que acabam pegando muitos serviços para fazer no interior, provavelmente, se a propriedade já tiver um referenciamento, que hoje em dia vem sendo obrigatória, vai ter algum marco. Mas caso não tenha, a gente apela para o posicionamento geodésico, que a gente vai ver mais à frente, que ele faria a leitura de coordenadas a partir de uma constelação de satélites. Gente, se tiver qualquer pergunta, podem falar, não precisa esperar terminar, não. Eu acho que fica até mais dinâmico se vocês forem expressando suas dúvidas. Se não estiverem entendendo algo, se vier alguma palavra aqui de outro planeta, é só perguntar. Pode devagar um pouquinho. Então, aqui a gente tem um pouco dos métodos de levantamento, como eles são classificados pela NBR, isso na topografia clássica. O primeiro seria o levantamento planimétrico, e em seguida a gente teria o altimétrico. O planimétrico seria aqueles que a gente teria apenas as coordenadas. Seguindo no exemplo que tem aqui ao lado, seriam apenas as coordenadas x e y do local, que é o que a gente costuma ver muito em plantas. E o altimétrico já seria relacionado apenas à altimetria do local, a gente teria as cotas e algumas referências de nível. No terceiro, que está aqui só como um plano altimétrico,